Bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre linfomas e sarcomas. Bom, sarcomas são neoplasias malignas de origem mesenquimal, certo? Vocês estão vendo à direita uma lesão mesenquimal benigna, ou uma neoplasia mesenquimal benigna, com células fusiformes, né, pouca celularidade, núcleos pequenos, enfim. E à direita, vocês têm uma célula já mais alongada, com núcleo mais alongado, hipercromático, tá? Em alguns, aqui me parece uma mitose e uma celularidade aumentada. Então, atipias celulares, atipias nucleares, que a gente chama de pleomorfismo, vão representar a nossa neoplasia mesenquimal maligna. Aqui, novamente, dois exemplos, benigno e maligno. O benigno, vocês estão vendo que não existe uma celularidade tão aumentada, as células apresentam tamanhos mais ou menos regulares, e aqui, à direita, olhando de frente, a gente tem, de novo, uma neoplasia mesenquimal maligna, com irregularidades celulares, núcleos hipercromáticos alongados, células de tamanhos diferentes, tá? Células mais arredondadas, enfim, fica uma lesão com maior celularidade e maiores atipias celulares, tá? Bom, então, dentro das neoplasias mesenquimais, a gente tem neoplasias que se originam em músculo liso, músculo esquelético, em nervo, em vasos, tá? Em tecido adiposo. Bom, depende muito da origem, vai ser a nomenclatura. Então, a gente tem o leiomiosarcoma. O que é leiomiosarcoma? É uma neoplasia mesenquimal maligna que tem origem em músculo liso, tá? O leiomiosarcoma, ele tem, digamos assim, feixes celulares com muitas atipias nucleares e uma alta taxa mitótica com necrose e hemorragia, diferente do leiomioma, tá? Então, vocês têm aqui um leiomiosarcoma, que pode acontecer, por exemplo, no miométrio uterino, mas pode acontecer em qualquer localização em que se tenha tecido muscular liso, tá? Então, a gente tem essas células fusiformes, com núcleos alongados, hipercromáticos, como a gente está vendo. Então, a gente chama de neoplasia fusocelular, porque as células são fusiformes. Existem outros tipos de células nos sarcomas, que são células mais arredondadas, que a gente chama de células epitelioides, tá? Mas aqui a gente tem bastante dessas células fusiformes e uma celularidade bastante aumentada. Olhando numa foto mais de perto, olha só que bonito, né? Uma célula fusiforme, com núcleo mais alongado, figuras mitóticas, e isso aí é que nos dá a malignidade da lesão. Bom, nós temos também o liposarcoma, que é uma neoplasia mesenquimal maligna que tem origem no tecido adiposo, certo? O liposarcoma, ele tem origem em lipoblastos, e existem variantes ou subtipos de liposarcoma, que nesse momento é só uma informação adicional, que pode ser um tumor lipomatoso atípico ou mixoide, que é quando tem um aspecto gelatinoso, ou pleomórfico, quando tem muita atipia celular e nuclear. Essa lâmina é uma lâmina de um liposarcoma mixoide, ou mixoblástico,
tá? A gente vê que não existem aqui células ou grande quantidade de células fusiformes. A gente tem células lipídicas, dá para ver bem, tá? Mas o que a gente observa é que existe lipoblasto, que tem um núcleo um pouco mais centralizado, né? E vários pequenos vacúolos em torno. Isso caracteriza o nosso liposarcoma. E ele é mixoide porque ele tem esse fundo rosado, que a gente chama de eosinofílico, tá? Bom, o que então a gente pode dizer? Que a gente tem um liposarcoma mixoide, e que ele se caracteriza por ter esses lipoblastos que a gente está vendo aqui, aqui também, tá? Aqui provavelmente. Esse outro liposarcoma, ele é chamado de pleomórfico. Por quê? Porque ele tem muitos lipoblastos, tá? Núcleos grandes, às vezes até com bilobulação, hipercromáticos. Então, existe aqui muita célula típica, que vocês estão vendo, tá? Figuras mitóticas, e ele representa, então, né, o nosso liposarcoma mixoblástico, desculpa, pleomórfico. Outra lesão que a gente resolveu também colocar é o rabdomiossarcoma, que é uma neoplasia mesenquimal maligna, que tem origem em tecido muscular estriado. Onde tem tecido muscular estriado pode desenvolver, inclusive no músculo cardíaco, e é uma lesão bem agressiva, tá? Rabdomiossarcomas são lesões não tão frequentes, mas que são mais comuns em adultos jovens e crianças. E também ele é subtipado, digamos assim. E existe o rabdomiossarcoma embrionário, o alveolar, o botrioide e o pleomórfico. Também aqui a título mais de curiosidade nesse momento, porque haverá uma aula especialmente para sarcomas, tá? Essa lâmina, o que que a gente tem? A gente tem uma lesão que se originou no músculo estriado, tá? E a gente tem células, muitas células, que são células pequenas, tá? Aqui elas não são fusiformes, são abundantes, e a gente tem essa célula que é muito importante, tá? Que é característica do rabdomiossarcoma. Então, é uma célula que tem um citoplasma mais amplo e rosado, tá? Com um núcleo. Vocês estão vendo, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Isso caracteriza para nós um rabdomiossarcoma, tá? Ele pode ser um rabdomiossarcoma embrionário, como esse rabdomiossarcoma ocular, em que a gente tem, então, o epitélio, a mucosa, né, a lâmina própria, e tem essas células que não são fusiformes, e inclusive a gente vê, talvez aqui uma célula do rabdomiossarcoma, e as demais são células ovaladas, células arredondadas, que estão presentes aqui nessa lâmina própria, ou mucosa, tá? E que está formando, então, uma lesão mesenquimal maligna. Vocês podem ver, aqui tem uma célula um pouco alongada, tá? Mas tem as redondas, enfim, certo? Então, o importante é lembrar que a gente tem sarcoma, neoplasia mesenquimal maligna. E de acordo com a origem, né, nós vamos dar um nome. Leiomiossarcoma, músculo liso. Rabdomiossarcoma, músculo estriado. Liposarcoma, tá? Adiposo. Existe o hemangiosarcoma, que tem origem em vasos também. Enfim, tem outras entidades aí, certo? Bom, aí nós vamos falar dos linfomas, tá? É um universo. Mas, assim, linfomas são neoplasias malignas, não existe linfoma benigno, e que iniciam pela transformação de um linfócito no sistema linfático.
O linfo é transformação do linfócito e o oma, tumor. Então, existe um dano de DNA e essa transformação maligna com crescimento descontrolado e essas células, elas acabam se acumulando, né, em linfonodos, pode haver envolvimento da medula óssea, do sangue e até de outros órgãos. Uma condição importante é a seguinte, só também agora, é uma informação que eu acho que já é suficiente nesse momento, é que os linfomas, eles são divididos em dois grandes grupos, os linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Dentro dos linfomas de Hodgkin, a característica principal e que faz uma distinção entre os dois é a presença de uma célula que chama-se Reed-Steinberg, tá? É uma célula que tem um núcleo multilobulado, expandido, citoplasma abundante. Ela pode ter dois núcleos também, certo? E o nucleolo, ele é proeminente, tem uma zona clara em torno, que a gente costuma chamar de olho de coruja. Tá bom? Então, isso é uma característica para dividir entre Hodgkin e não Hodgkin. Existem vários subtipos de linfoma de Hodgkin, bem menos que o não Hodgkin, tá? Mas isso também fica para patologia especial. Aqui vocês estão vendo a nossa célula, RS, né? Reed-Steinberg. A gente tem dois núcleos, tem nucleolo proeminente, tem esse halo branquinho na volta. Então, essa é a célula característica. Vocês vão dizer que tem várias células em torno, mas essas aqui são células ou linfócitos reacionais, que acompanham essa entidade aí, tá? Que são linfócitos menores, enfim, estão por ali. Aqui é uma outra lâmina também de um linfoma não Hodgkin, em que a gente vê essa célula com um núcleo único, né? Também pode acontecer, né? Também é característica de linfoma Hodgkin. E aí, dentro dos linfomas não Hodgkin, a gente tem uma subclassificação imensa, tá? E o diagnóstico de linfoma com a subtipagem é feito pela imunohistoquímica, e muitas vezes por biologia molecular. Alguns tipos a gente vai falar aqui para vocês. Então, tem o linfoma de pequenos linfócitos ou linfocítico, né, que a gente chama. Os linfócitos são pequenininhos, redondos, e apresenta uma divisão bastante ativa, tá? O núcleo fica bem escurinho, o citoplasma é pequeno e ele tem mitose. A origem desse linfoma é em linfócitos B, como a maioria dos outros linfomas. E o linfoma linfocítico, ele seria o mais indolente, digamos assim, tá? Então, aqui vocês veem que é um tecido que tem uma proliferação de linfócitos pequenininho, um monte, certo? E a gente não consegue nem ver se um linfonodo é um linfonodo e ele não tem uma estrutura normal de linfonodo aqui, né? É homogêneo, essas células ficam assim com aspecto até meio monótono. Quando a gente olha no aumento maior, o que que a gente vê? Claro que o aumento parece que a célula é muito grande, mas a gente tem células que são pequenas. E essa célula que é um pouquinho maior, na seta, ela é chamada de prolinfócito, e que caracteriza, então, esse linfoma linfocítico. Existe um outro linfoma, que é o linfoma de Burkitt, tá? Que tem células também uniformes, as células aqui são médias, digamos assim, a gente teve o outro que era pequeno, esse é médio, e terá o de células grandes. Então, aqui a gente tem células médias, com uma aparência monótona, né? Ele tem muita mitose, um crescimento rápido. Por quê? Porque ele tem alta taxa mitótica. Então, ele tem células
aparentemente uniformes, com nucléolos proeminentes, pouco citoplasma, alta taxa mitótica, pode ter macrófagos, certo? Que são circundados também por um espaço claro e que a gente diz que é em céu estrelado. Então, este linfoma, ele tem crescimento realmente muito rápido, tá? E vocês estão vendo aqui, então a gente tem vários linfócitos, tá? E eles estão proliferando, existe uma proliferação, digamos assim, bem grande, né? De crescimento rápido, e a gente pode ver que existem várias figuras mitóticas. Esse é o do céu estrelado. Depois a gente tem o linfoma difuso de grandes células B. Esse linfoma, ele tem origem em células B, em um padrão de crescimento muito agressivo. Representa 50% dos linfomas. Ele tem núcleos grandes, ele representa 3 a 4 vezes o tamanho de um linfócito, certo? Pode ter vários nucleolos. E células que lembram centroblastos e imunoblasto, né? Uma célula multilobulada, com 1, 2 nucleolos. Então, essa tem célula grande. Aqui é uma macroscopia, né, de um baço com uma lesão, que é um linfoma, tá? Essa superfície homogênea, branca, é característica. E aqui vocês estão vendo que existem várias células, as células são maiores, né? Pode ter binucleação, inclusive, muita atipia, e essa, por ter muita mitose, é uma lesão com grande potencial de malignidade. Depois a gente tem um linfoma chamado de linfoma folicular. Nos Estados Unidos, representa 40% dos linfomas, tá? O folicular. Ele tem uma característica que ele forma nódulos. E o crescimento dele é um pouco mais lento, difuso, tá? Do que os outros. E vai se tornar muito importante aqui diferenciar da hiperplasia linfóide reacional. Então, ele também se origina em B, né? E ele tem linfócitos angulares, não dá para distinguir bem o nucleolo, certo? Tem células um pouco maiores, que a gente chama de centroblasto. As mitoses não são tão frequentes e tem célula necrótica. Aqui é um baço com uma macroscopia em que ele é todo micronodular, tem essas áreas brancacentas micronodulares, tá? Características do linfoma do tipo folicular não Hodgkin. E vocês estão vendo que ele forma esses nódulos que são semelhantes à histologia de um linfonodo, tá? Com os seus folículos linfóides. E a gente tem uma celularidade bastante aumentada, já dá para perceber. E olhando mais de perto, ele pode ter assim, ó, ele pode ter nucleolos proeminentes, 3 nucleolos, 2 nucleolos, certo? Mas assim, essa característica, olhando no menor aumento, ela tem que ser diferenciada de hiperplasia linfóide e também de algumas lesões que acontecem em pacientes HIV, né? Precisam ser diferenciados, tá bem? Então, hoje a ideia foi, né, de reforçar os conceitos de sarcoma e linfomas e apresentar para vocês alguns tipos, tá? E colocar algumas condições que são importantes. Primeiro, os linfomas, tá, são neoplasias de diagnóstico imunohistoquímico e ou molecular. Não se faz diagnóstico de linfoma em exame transoperatório. Ponto. Vai sair um diagnóstico como neoplasia maligna indiferenciada, aguardamos a parafina para diagnóstico definitivo.
tá bem? Então, muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, pessoal.